Graça e paz, o pecado original. Em Adão, todos os homens perecerão, sem salvação. Alguns irão dizer em tom de questionamento: mas se foram Adão e Eva que pecaram, por que nós temos que pagar pelo erro deles? A resposta é simples e clara. Adão foi o representante da raça humana, o representante de todos os homens. Com isso, a semente do pecado está em todos nós. Se você tiver e puder, neste momento, pegue a tua Bíblia e acompanhe comigo a leitura do texto a seguir. Se não tiver, apenas ouça diligentemente. Amém? Vamos à leitura do texto, Romanos 5. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, dos versículos 12 ao 17. Por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Isto é inegável. Eu quero chamar a sua atenção aqui para aquilo que Deus havia planejado e preparado para os seus filhos, com a morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, pagando todos os nossos pecados, trazendo regozijo, a regeneração, a conversão, a justificação, o perdão aos seus escolhidos, trazendo a graça, o dom gratuito de Deus Pai, a todos aqueles que não mereciam. O Messias nos trouxe vida, vida em abundância. Você não está mais em Adão, fostes gerados de novo, como afirma o texto de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23. Agora não mais de semente corruptível, mas de incorruptível. Estamos no Messias. Vida, amor, graça e paz estão na pessoa dele. O meu estado anterior, o teu estado anterior, a regeneração, a chegada do Filho de Deus às nossas vidas, não era nada bom, não era nada agradável de se ver, muito menos de se comentar. Ele nos regenerou, sigamos firmes e fortes a Ele, que é o nosso alvo, até aquele grande dia que nos encontraremos com o nosso Salvador. Esta é a mensagem, este é o Evangelho da graça, aquele que atingiu aos homens escolhidos de Deus, aos seus eleitos, aqueles que não tinham nada para lhe oferecer, mas a sua graça foi maior. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça seja com todos vós. Amém.